Então, pessoal, boa tarde. Vamos então começar a nossa reunião aí depois de alguns meses. Agradecer a presença de todos vocês. A gente tem provavelmente acho que uns 2 meses que não se reúne, né? Desde o nosso, não me recordo quando foi nosso último encontro, mas de toda forma a gente estava, né, ciente que esse momento aí chegaria. Agradecer então a presença aí de todos, né, nesse encontro aqui de hoje. Esse encontro de hoje a ideia seria a gente discutir, né, a situação que todo mundo já sabia que iria acontecer, que é a situação de escassez hídrica. Lembrando que a gente tem uma deliberação já aprovada, né, pelo comitê, deliberação número 18, né, se eu não estou enganado, se eu tiver enganado me corrija, que prevê algumas restrições de uso em casos de se atingir determinados níveis de vazão, né? Esses níveis de vazão, se não atingir, já estão bem próximos, né? Porque o que a gente tem lá no sistema lá, né, da Saniago, sala de situação, são situações momentâneas, né? 7 e 17. Aí o Fabrício ele tem os dados ali um pouco mais detalhados, né? A cada 15 minutos, se eu não estou enganado também. É, então, pessoal, a ideia hoje dessa reunião eu queria trazer aqui para vocês né, essa informação, mas acredito que todo mundo já está ciente disso. O Fabrício vai passar para a gente ali com maior detalhamento e aí fazer também uma solicitação que vocês apresentem, né, contribua aí com que cada empresa vem fazendo para contornar essa situação, né? Haja visto que há cerca de 2 meses atrás, o Reginaldo enviou um ofício para vocês, né, o Reginaldo, como presidente do CDH, enviou um ofício para vocês solicitando uma espécie de apresentação de um plano de emergência, plano de contingência. Então, acredito que alguns de vocês tenham feito esse plano e esse é um momento importante né, oportunidade para vocês apresentarem. Vou passar a palavra para você, Fabrício, tá? Se você quiser fazer alguma consideração, quiser apresentar os dados, a situação hidrológica lá da bacia. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado, Edio. Agradeço também a todos os presentes por terem estar compondo, né, o grupo e assim podermos tanto tomar conhecimento, mas também tomar decisões, né, referente às ações que devemos tomar como grupo de trabalho, como comitê, né, e cada um dentro dos seus empreendimentos, né, e das suas responsabilidades também ajudando e tentando amenizar, né, a situação. Bom, a área já é bem conhecida de todos, né? É, eu vou compartilhar aqui para eu não ficar falando somente, e também mostrando mais informações. É, conseguem enxergar a tela? Sim, Não, então, bom, a nossa área de Ok. trabalho, obrigado. A área de trabalho, então, é a bacia do Ribeirão Abóboras, né? Assim, o nosso grupo chama Abóboras, Lajes e Verdinho, né? Foi com a finalidade de ir avançando nas discussões referente às bacias de abastecimento urbano da cidade de Rio Verde. Portanto, atualmente nós temos um monitoramento consistente somente da bacia do Abóboras, né? Na bacia do Verdinho, do Lages tem um monitoramento, ainda é só de nível, né? Então, assim, nós aqui do grupo não acompanhamos ele dia a dia. Quando houver, né, o aprimoramento da curva-chave, espero que a gente consiga também fazer o acompanhamento e melhorando a transmissão das informações para, né, os usuários e nós que compõem, né, essas tomadas de decisão. Então, a nossa bacia é o Abóboras. Desculpa, né, que eu vou repetir um monte de coisa, mas é para ficar mais claro, né, e assim tomarmos pé de cada situação. Bom, a bacia do Abóboras tem o ponto de controle, né, é uma estação antiga e a BRF é quem era responsável por ela, e passou um tempo a Saniago, né, tanto organizou lá as regras, né, que estavam um pouco tortas, inclusive até invalidando as medições que a gente tinha anteriormente. Isso anteriormente era, acho que desde 2013, mais ou menos, que tinha dados, né, mas como a curva-chave não era confiável, então acabou que assim atrapalha um pouco o histórico, né, de vermos a situação antes de 2013,
2019, por exemplo, né? Então, a estação ela fica situada mais ou menos aqui, né? O João Abóboras vem de cá, junta com o Maribondo, né? O Ribeirão, na verdade. E de um lado a captação urbana da Saniago e o outro da BRF, né? Então, essa é mais ou menos aí a nossa área. Ah, tá. E a Comigo, desculpa, né? Ela fica um pouco mais a montante. E mais a montante tem outros usos superficiais, né? Espalhados aqui por aqueles usuários que nós identificamos como... agora falhou o nome, mas são os usos rurais e também tem abastecimentos residenciais aqui, né? Cerca aí, mais ou menos umas 100 propriedades e que o nosso comitê separou cerca de 86 litros, né, segundo para eles. Então, eu não tenho todas as informações, mas está em fase de cadastramento a informação de cada um desses usuários, né? A Aline também pode esclarecer depois. E essa informação é vital para o andamento das nossas decisões, né? Tanto na parte da SEMAD quanto na parte do comitê. Bom, aí há outros usos subterrâneos, né? Que ainda o nosso grupo não enxerga, não observa. E, bom, essa é a área de trabalho. Mas sobre esse monitoramento, né? Que há ali é uma estação que a CENIAP montou, mantém, né? E cuida dela, né? Os dados da Sinhago estão começando a, errado aqui, a estarem disponíveis na rede hidrometeorológica nacional, né, mas por enquanto eu capturo esses dados, né, do supervisório da SINAP. Então é uma estação telemétrica que tem dados de nível e dá também, ele forma dados de retirada da Saniago, né, do manancial. Então tem esses dois dados. Portanto, aqui no nosso boletim, eu só informo os dados do manancial, né? Evitando ali porque como a gente não tem, pelo menos não chega até mim, né? A, a, as informações, por exemplo, da BRF, dá comigo de forma também instantânea, rápida. Então, aí eu não coloco também ali os dados da Saniago aqui nesse boletim, mas no geral ele nos dá a situação do manancial, né? Tá, aí a situação de hoje é essa, né? A média móvel de 7 dias. Então, faz uma média diária, é, e, e, e aí a média móvel pega esses últimos 7 dias registrados, e sempre pega num dia anterior. Então, hoje 30, o dia fechado foi ontem, dia 29, né? Essa média móvel dos 7 dias anteriores, hoje está aí registrada em 880 litros por segundo, né? Hoje, ontem, né? 29. Também essa média diária de ontem foi de 863. Então, vamos olhar ali os gráficos, a gente vai ver que ela só está caindo, numa média aí de 8 litros por dia, né? Mais ou menos. Aí tem uma comparação aqui com o mês passado, né? Nós tivemos uma média de 1.133 litros por segundo, a média do mês de julho, e a média do mês de agosto a hoje, né? 977, né? Sem registros aí de chuva. Aí nós temos os estados aqui de vazões, que a cada um está atrelado aí o nível de criticidade. Então, o estágio normal aí, nós já baixamos dele, né, quase no mês de abril, mais ou menos, e nós estamos abaixo aí de 1.526 litros por segundo. E assim tem o de atenção, alerta, restrição 1, restrição 2. Eu vou mostrar aqui para frente também o que cada um desses estados de vazão, as responsabilidades, né? Eu vou ir mais rápido, porque todo mundo já está careca disso. E, bom, aí nós entramos aí no estado de atenção em 27 de maio, dia 16 de agosto, né, uns 15 dias atrás, entramos no estado de alerta, né? Ou seja, essa vazão média de 7 dias baixou esses estágios, né, esses níveis aqui. No caso, baixou 1.020 litros por segundo. Bom, aí tem questão de chuvas, todo mundo percebeu, né, que tivemos um ciclo hidrológico muito chuvoso, portanto, cessou cerca de um mês antes, né? Então, nós podemos ver aqui que março, né, 22 choveu bem, né, choveu bem em fevereiro, janeiro, portanto, abril a chuva já cessou, diferente do ano passado, por exemplo, né, também diminuiu bastante, mas, por exemplo, foi 91 milímetros, né? Esse ano tivemos 53, e maio, praticamente o mês inteiro
chuvas com um pouquinho de chuva em junho. Então, esse cerca de um mês antes aqui, cortando as chuvas, caracterizou esse período crítico, e só ressaltando que o ano passado também foi crítico, né? Aí, comparando com a normal climatológica, né? Essa média aí de 30 anos, né? A média no caso, abril foi 102 e maio cerca de 38, né? Nós tivemos abaixo da média nesses 2 últimos meses de chuva. Bom, aí expectativa, né? Olhando para o histórico, é firmar em outubro, né? As chuvas. O ano passado ocorreu isso, 2020, né, ela começou bem no finalzinho de setembro. As previsões aí eu já não acompanho bem, né? Então nós estamos aí há 72 dias sem chuvas na bacia do Abóboras. Para frente. Bom, tá bem pequenininho, desculpa, né? Com as configurações difíceis aqui no coisa, mas aqui é mostrando a queda. Eu vou mostrar um outro aqui que mostra melhor. Deixa eu ver. Então, é, bom, aí aqui são alguns links que a gente tenta publicar. Nós estamos fazendo um esforço para colocar isso também no site do CBH. Está quase lá, só mais um pouquinho de tempo vai estar no site do comitê, que vai ajudar a ter a maior transparência, que é uma das responsabilidades da CEMAD e do GTA, né? E assim, poder acompanhar melhor essa circunstância e também comunicar melhor à sociedade. É o objetivo que a gente está tentando organizar tudo isso. Bom, então, por exemplo, aquele gráfico anterior lá estava mostrando essa queda, né? Nós tivemos após o dia 16 aqui de agosto, quando atingimos aí abaixo de 120, né? 1020 litros por segundo, né? Até o dia de hoje nós tivemos uma queda bastante forte. Aí, né, se pegarmos hoje, é uma queda dos últimos 7 dias, cerca de 8 litros por segundo a cada dia. Então, e aí com essa expectativa, ou na verdade com essa média diária de perda, a nossa expectativa de alcançar o próximo nível, que é aquele de restrição, daqui mais cerca de 10 dias, né? Então, as reuniões, né, além de mostrar como está a situação do manancial, e também apontar para as ações que devemos realizar e também preparar os usuários da bacia, né, como um todo, dessa situação difícil. Bom, aí outras questões, por exemplo, aqui mostrando em comparação ao ano passado, né? Nós estamos numa situação aqui um pouquinho melhor que o ano passado, mas vamos passar por dificuldade igual, né? Não vai ser tão distinta, né? O ano passado é o vermelho aqui, nesse mesmo período, né? Nós estávamos já ali abaixo de 800, né? A média diária, hoje estamos em 880, então melhor um pouco mais de 80 litros. Né? E um pouquinho diferente em 2020, onde ainda nós não estávamos com a deliberação pronta, né? O GTA já estava em operação, mas nós pegamos o registro bem no finalzinho. O Ed até destacou lá na época que nós tivemos, entramos em alguma situação difícil, por exemplo, descumprindo, né, a deliberação de número 7, que é a da, a da alocação negociada, porque a gente tem que manter uma vazão no rio, né? Não só garantir os dos usuários, mas devemos manter no rio. E nessa época aqui também a vazão remanescente ou mínima de jusante, é um termo ainda difícil não tem definição certa, ela foi prejudicada em 2020. Ou seja, nesse período, ou agora, né, nós também já estamos quase, quando abaixar de 712 litros, a gente já prejudica essa vazão de mínima, que deve ser mantida a jusante, tanto para as questões do ecossistema, quanto para os usos que tem abaixo também, né? Porque o manancial continua correndo, e aí dever, né, nosso olhar a bacia como um todo, e também esses usos devem ser abastecidos. Só ampliando um pouco mais essas informações. Aí tem mesma coisa, né? Comparando com o ano passado, são essas várias informações aqui do gráfico que tem no nosso boletim. Então, bom, é isso. Deixa eu só transferir aqui para o
Bom, só para trazer também aqui tem mais informações de outras bacias, porque a SEMAD ela está trabalhando com as bacias hidrologicamente críticas, né? Calma que meu computador deu uma travada. Nós temos aí no decreto estadual que ainda não saiu, mas que já saiu da SEMAD e foi para as instâncias superiores, de estabelecer de declarar, né, situação de escassez hídrica. Isso em algumas bacias. Vai entrar a bacia do Piancó, que abastece Anápolis, o Alto Meia Ponte, abastece Grande Goiânia, né? E lá no texto está a bacia do Abóboras, Laje e Verdinho, né? Apesar de termos essa situação crítica somente assim, crítica visualizada somente no Abóboras, né? Porque no Laje também temos a situação crítica, mas falta avançar nessas questões de monitoramento, né? De enxergarmos e podermos informar melhor aos usos e também ao sistema. Ah, meu computador está travando. Era para trazer as responsabilidades aqui de cada organismo, né? De cada componente do nosso comitê. Vai aqui pela deliberação mesmo. Então, só lembrando que nós estamos aqui no nível de alerta, o que cabe, né? No nível de alerta, o que o CBH tem que fazer no nível de alerta? Ampliar a articulação para a campanha sobre o uso racional da água, continuar a divulgação da situação da bacia hidrográfica à sociedade e usuários da água, aí os meios de comunicação e mídias sociais, dar continuidade às reuniões com os usuários de água da bacia, de forma articulada com prefeituras, associações, produtores rurais, né? O nosso GTA contempla muito bem até essa exigência, intensificar campanhas de fiscalização e orientação aos usuários de água. Aí o nível 1 vem o nível 1 de restrição de uso, que é o que nós estamos quase às portas, né? Ele inicia ali com aquela média móvel de 7 dias em 790 litros por segundo, estamos a 90 litros dele, com uma previsão de 10 dias alcançá-lo. Ele fala que dessas campanhas, intensificar tudo, mas aí ela vem aqui no D, né, e reduzir o volume diário de captação das águas superficiais, né? Aí está bem limitado a essas captações superficiais, né? E assim, tirando os que captam em barragens, mas ele estende aí a não só os outorgados, ou que também dispensados de outorga, ou seja, os insignificantes. Então, abrange tudo isso na forma, no sentido de garantir que os abastecimentos prioritários nessa situação de escassez, né, o consumo humano, né, e aqui a dessedentação animal, né, ela entre como uso prioritário. É o que, né, em todos esses anos de escassez hídrica, tanto a SEMAD quanto os comitês, né, vêm exercendo, né, o direito colocado na política. Bom, aí o nível 2 é um pouco mais drástico, ainda chega a 90% do volume de água, né? Bom, tem outras questões que nós já podemos avançar aqui depois. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque tá bom, né? Uma introdução que demorou, inclusive, para nos orientar. Ah, tá. Eu destaquei aqui que eu já quero expor, né? Essa questão da fiscalização e orientações aos usos da água. A SEMAD está com ela tem essa visão aí das bacias que estão em situação crítica, né? E ela tem ações direcionadas para ela. Já estão todas organizadas, na verdade, né, tentando organizar até o máximo possível, e ela vai ocorrer nessas 3 bacias prioritárias. E daí ocorrerá campanhas de orientação, né? A SEMAD estará indo na bacia, estará orientando, ela tem algumas ações de inteligência para tentar capturar, né, os que possam estar ferindo os regramentos. Portanto, a nossa bacia do Abóboras já tem uma especificidade porque os usos alocados, né, que poderiam, que receberão, né, a visita aí dos servidores da SEMAD, eles estão nesse período de cadastramento das informações, né? Então, ela será mais orientativa. A SEMAD está com esse propósito e é a política que vem adotando
de diálogo, conversa, orientação, né, para que possamos enfrentar o período com maior menos danos, né, aos usos, garantido aos usos, com maior proximidade desses usuários. Então, essa campanha, né, que ela vai iniciar, né, fiscalização e orientação aos usuários, ela está sendo nesse pé, né? O decreto que o governador decreta, desculpa, para o estado inteiro, ele está quase saindo, né, e ele vai poder, vai firmar essas ações da SEMAD bem melhor. Lá vai ter vários outros objetivos, né, e deseja alcançar. Só, assim, destacando um pouquinho mais, né, a bacia do Abóboras, a bacia do Alto Meia Ponte e do Piancó, elas são diferentes, né, perfis de usuários, dos usos, e também o avanço dessa alocação, né. No Meia Ponte tem um pouco mais de monitoramento, né, são muitos usuários, mas consegue melhor. No Piancó está mais próximo, né, ainda, né, essa questão da orientação. Lá tem uns regramentos já mais estabelecidos, né, assim, mais claros. Então, quando, né, eu falei que as equipes da SEMAD estarão, né, fiscalizando e orientando, né, essas bacias elas estão um pouco mais organizadas do que a nossa, no sentido dos demais usuários, né? Porque nós destacamos a BRF, a Comigo, né, e a Saneago, mas e temos cerca ali de 100, né, outros pequenos usuários, e só que a gente não tem os regramentos. Então, eu quero tranquilizar que muitas vezes quando falo na fiscalização, o ato é drástico, né, mas a SEMAD não a aplicará dessa forma, estará mais orientando, e para tentar preservar a água no rio, né, é o objetivo, né? Apesar dessas reduções serem poucas, mas ela tenta manter, por exemplo, o nível de restrição por um maior período para que possamos atingir, vencer, né, o período da estiagem com essas ações. E, bom, no geral é isso. Ok, eu encerro aqui, Ed. Desculpa, eu alonguei muito. Não, perfeito, Fabrício. Foi ótimo você fazer uma revisão geral aí para todos. Porque tem alguns aí que estão chegando, há alguns meses atrás, né, no grupo, há pouco tempo, talvez não acompanhou as nossas discussões lá no ano passado, né? Então é bom a gente ter uma revisão geral aí, né, da deliberação que foi aprovada lá no ano passado, né, de todas as nossas conversas, de toda a contextualização. Então, dado resumindo o que o Fabrício nos colocou, né? Dentro de 10 dias, né? 10, 15 dias aí, provavelmente a gente vai atingir já o nível de restrição. Esse nível de restrição, né, dentre algumas situações, implica a redução do consumo em termos de 25%, né, Fabrício? Então, as empresas e usuários já sabendo disso, né? Desde o ano passado, não é novidade para a gente, tiveram tempo ali para se preparar, né, elaborar um plano de emergência, um plano de contingência, algo do tipo. Vou passar a palavra, acho que o José Neto ele me comunicou aqui por WhatsApp que queria fazer uma pequena apresentação. José, se quiser tomar a palavra, pode ficar à vontade. Obrigado, Edio. Deixa eu só compartilhar uma tela aqui para ficar melhor para a gente conversar. Conseguem ver? Está carregando. Perfeito. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Conseguem ver? Sim. Sim. Deixa só eu colocar no formato de apresentação para ficar melhor. Acho que por aqui dá mesmo, né? Bom, pessoal, nós como agência reguladora, nós conseguimos fiscalizar o que atualmente a prestadora do saneamento tem feito com relação ao que ela faz com a captação e como que a produção do que é o recurso hídrico que nós trabalhamos aqui se torna água e isso é produzido economicamente para a população. Pessoal, esse é um gráfico do volume de água consumido, faturado no município de Rio Verde. A linha que está aparecendo
em verde é a precipitação que o Fabrício já mostrou em 2022, e em amarelo a precipitação em 2021. As barras em azul e laranja são as barras de consumo faturado pela própria prestadora no município de Rio Verde no ano de 2021 e 2022. Anote-se que está o consumo faturado apenas até julho, porque eles ainda nos enviam esses dados até por volta do dia 15 de setembro. Porém, dá para perceber que para o ano de 2021, um aumento, sendo que no mês de setembro é o mês mais crítico, chegando a 1 milhão de metros cúbicos consumidos pela população do município de Rio Verde. Pegando esse mesmo formato de projeção, considerando os meses de agosto e setembro, se nós projetarmos esse mesmo aumento que teve no ano passado, de 3,58% no consumo, provavelmente, para o mês de setembro, nós teremos aí provavelmente um consumo de 1 milhão e 43 mil metros cúbicos de água. Então, e justamente no mês em que as chuvas menos ocorrem, que na verdade nem vai existir aqui nesse período. Como o Fabrício falou, o supervisório da Saneago, ele dá informações tanto da vazão do rio, quanto do que a Saneago capta ali em intervalos de 15 em 15 minutos. E ele forma um gráfico igual esse, que é o histórico da captação no abóbora. Esse gráfico, ele está compreendido entre os dias 1º de agosto até o dia 30 de agosto agora. Observem que ele vem em uma linha sequencial de aproximadamente 300 litros por segundo. Nesse local, aqui, é a indicação quando existe uma captação a meia carga. E de tempos em tempos ele vem fazendo. E quando baixa até aqui, é a interrupção de captação, que normalmente acontece por parte da prestadora na madrugada, por volta de 2, 3 horas da manhã. Quando nós restringimos esse histórico de captação entre os dias 15 de agosto e 30 de agosto, observem que praticamente já não existe mais interrupção de captação, ou seja, desde o dia 15 de agosto, a prestadora vem captando praticamente ininterruptamente. E quando você restringe mais, entre os dias 23 de agosto agora e até o dia 30 de agosto, você consegue perceber que houve ainda um aumento da captação, chegando no dia 24 de agosto, às 10h30 da manhã, um pico de captação de até 322 litros por segundo. Ou seja, o consumo dentro do município é muito alto, principalmente nesse período de estiagem. E alguns eventos contribuíram mais para esse fato. Por exemplo, no dia 19 de agosto, nós, como agência reguladora, recebemos uma série de reclamação de usuários, principalmente da região norte e nordeste do município, acerca de falta de água. Nós consultamos a prestadora e observamos que naquele dia foi um evento com ocorrência de muitas queimadas no entorno do município, e ventos que chegaram até 77 km por hora no município. Com isso, praticamente os reservatórios secaram, dado o aumento da população, o aumento do consumo pela população, com lavagens de calçada, com aumento de consumo mesmo, para dessedentação mesmo, mas principalmente a tentativa de fazer varrição da poeira vinda dos ventos e das queimadas. Com isso, a própria prestadora teve que fazer, em algum momento, ela teve que fazer manobra para parar a reservação e liberar o abastecimento direto, sem fazer reservação. Por quê? Porque se fosse feita a reservação, poderia ter problema de entrada de ar na tubulação, e que dificultaria mais a distribuição de água para a população. Então, como manobra, foi preferível por parte da prestadora fazer a distribuição direta, sem fazer reservação, e somente na sexta-feira, posterior a esse dia 19, na madrugada, que eles iniciaram um processo de reservação para tentar restabelecer. Então, o que acontece?
o consumo dentro do município é um fator de preponderante a cuidado dentro do GT para a gente trabalhar. E, por exemplo, as empresas privadas que estão aqui com a gente são detentoras de um grande número de colaboradores. E esses colaboradores são moradores dessas regiões, principalmente região norte e região nordeste. E seria um momento interessante, esse agora que nós temos, para a gente discutir métodos ou formas de conscientizar essa população para a redução do consumo, principalmente nesse período. Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu não sei, mas eu vou fechar aqui. Interromper o compartilhamento, isso. Ok, Edio. Obrigado. Perfeito. Ótimo, José. Muito obrigado aí pela apresentação, tá? Por apresentar essas informações aí para a gente, né? Para a gente estar um pouco ciente das situações que estão ocorrendo aqui no município. Quero passar a palavra, né? Dar oportunidade aqui para os usuários mesmo dos recursos hídricos da bacia, né? Em especial a BRF, Saneago, também comigo e representante lá dos produtores rurais, para tomarem, né, a palavra, apresentarem o que estão em mente, o que estão de fato em ação, o que tem de planejamento aí para os próximos 10 dias, para os próximos 15, 30 dias pelo menos, dado essa situação aí de emergência. Só lembrando, pessoal, que tudo aquilo que a gente trabalha aqui dentro do GTA, a gente tem a responsabilidade de prestar conta, tá? Tanto para o Conselho Estadual de Recurso Hídrico, tá? Então, anualmente, tudo o que sucedeu aqui, a gente tem que apresentar lá no Conselho, né? As nossas ações, como que estava a situação hídrica, o que cada ente fez, e também é importante, além do próprio Conselho Estadual de Recurso Hídrico, a gente também apresenta essas informações ao Ministério Público. Então, é importante que todos tenham ciência disso, tá? Nas suas ações, nas suas responsabilidades. No ano passado, e no ano retrasado, a gente atingiu os índices, né, muito baixos de vazão, né? Caberia restrição de uso, mas como nós não tínhamos a deliberação já aprovada, né, nada sucedeu. Então, nada aconteceu porque não tínhamos nenhum documento, nenhum instrumento legal. Agora, para esse ano, sim, nós já temos essa deliberação aprovada. Então, tanto o Conselho Estadual de Recurso Hídrico como o Ministério Público do Estado de Goiás podem tomar algumas ações mediante aquilo que eles acharem que nós não estamos agindo de forma adequada, tá? Então, muito importante a gente ter ciência de toda a nossa responsabilidade. Quero passar então a palavra aos membros, tá? Responsáveis aí pelas empresas, pelos usuários. Quem quiser tomar a palavra, comigo, BRF, Saneago e também produtores rurais. Josmar? Boa tarde, tudo bem? Bom, apresentando a comigo, que a gente sabe que não é um tema delicado, a gente sabe da preocupação, mas também a gente sabe que não pode deixar de produzir, né? Temos um compromisso aí vamos dizer, com a economia, inclusive do município, e cada vez mais a Comigo vem crescendo, e talvez, às vezes não representa tanto, mas só um número aí para vocês, 2020 para cá, a gente vem crescendo aí em torno de 5% do volume de produção, né? E quando a gente olha em termos de captação, a gente vê até um certo decréscimo. Então, a gente sempre está tomando algumas ações no sentido dessa mitigação. Claro que já desde o ano passado a gente vem criando, depois do problema que a gente teve, algumas ações internas, comentou-se de conscientização, comigo vem fazendo muito esse papel, a gente vem fazendo alguns trabalhos internos de reaproveitamento, de otimização térmica para minimizar o consumo, principalmente em termos de vapor, que é um dos consumidores aí de águas, né? E como ação, que vou estar propondo aqui para o grupo, e acredito que já dá para iniciar de imediato, a gente aí, a partir de amanhã, começar a utilizar mais
captação de poços, né, profundos aí para minimizar aí o consumo do rio, né? É claro que não vai deixar de utilizar água, né, mas pelo menos minimiza a captação do abóbora aí. E a gente vai buscar captar aí pelo menos uns 20% inicialmente desse volume de poços aqui. Lembrando que uma das ações que a gente propôs no ano passado era instalar mais um poço profundo aqui, está em fase de término, mas independente foi mais uma ação já preventiva, né? Mas acredito que a gente tem hoje poços e condições de aumentar dentro do volume otorgado que a gente tem de poços já, de aumentar pelo menos captar aí uns 20% aí nos próximos dias e deixar de fazer essa captação do abóbora. Perfeito, Osmar. Essa só uma dúvida aqui. Qual que é a profundidade desses poços aí? Porque dependendo da profundidade, às vezes Nós temos pode comprometer a vazão superficial. 400, 500, 550 metros. Poços profundos. Bem profundo, né? Se fosse mais superficial, poderia cortar talvez direto lá. tiraria da superfície, né? Não, mas a gente são poços profundos. Tá. Não, perfeito. Assim, talvez para esse ano, né, seja um mecanismo ali paliativo, né? Mas para os próximos anos, talvez a gente vai, talvez não, certamente a gente vai ter que começar a entrar nessa questão das águas subterrâneas também, né? Porque muitas empresas, às vezes a companhia de saneamento também vai querer cada vez mais perfurar poços, né? E aí a gente também vai ter que trabalhar com uma regulação em torno disso, né? Mas para esse ano, como a gente não tem nada de efetivo, né, em termos de documento, né? Então talvez seja uma opção boa. Alguém tem algum comentário, questionamento para o Josmar? Tá bom, então, demais usuários, BRF, Comigo já falou, né? Saneago, Pessoal, produtor. se me permite, Ed, só um minutinho, por favor. Sim, Boa sim. tarde, pessoal. Acho que na última reunião a gente discutiu muito sobre esses pontos, né? Aqui dentro O Fabrício até me fez umas correções ali que a gente vai se ajudando ali, que foi apresentado no material que na verdade deveria ter sido apresentado em outro momento, enfim. Mas a gente vai aprendendo aí, vai caminhando todo mundo junto, né? Mas o que a gente apresentou ali atrás é o que a gente de fato está seguindo, tá? A gente teve ali, das ações que a gente previsto, né? A gente já tinha matriculado desde o ano passado ali no Ministério da Agricultura, né? Alguns quesitos legais ali com relação à questão do reuso, né? Porque a gente sabe aí de todas essas tratativas, a gente está falando de produto alimentício, né? Então a gente precisa seguir ali todo um contexto, né? Então a gente vem conseguindo avançar com esses temas, né? Existe agora uma validação com o CIF local, né, para que a gente faça esse reuso não direto, tá? Um reuso indireto ali em proporções onde a gente fez alguns testes e entende que está ok, tá fazendo essa reutilização. Não é ainda, lógico, dentro daquilo que a gente espera que a gente gostaria, né, ali para atender de fato e desafogar todo mundo, desafogar a gente, desafogar principalmente o Ribeirão, que eu acho que não, na verdade não é a gente, né, desafogar o Ribeirão ali, que é o que a gente precisa se preocupar, mas assim, a gente entende que é um caminho que está seguindo, né, que está avançando, a gente está conseguindo levar esses temas aí para dentro desses órgãos de uma forma mostrando ali que existe tecnologia, mostrando que existe possibilidades, né, e eles estão se mantendo ali um pouco mais abertos a isso que a gente está levando, né. Então essa questão do reuso indireto aí, ela vem forte no que a gente tem trabalhado. Também ali já as outras questões para reuso ali de utilização nas partes externas, né, também já existe projeto já matriculado com ordem de investimento ali para aprovação. A gente sabe que não é para agora, mas é o que a gente está conseguindo fazer. E o que foi apresentado ali nas outras reuniões também, Ed e pessoal, algumas paradas que a gente tem se estudado, né, para que de fato, se a gente de fato chegar, a gente sempre comenta aqui, né, em função ali da cadeia viva, mas ela vai precisar ser revista, né? Porque não se tem outra alternativa enquanto a não ser ali a gente trabalhar com essas questões de parada, né? Infelizmente é muito
difícil para todo mundo falar, né, disso, né, de ter que parar, mas a gente sabe que infelizmente é isso, né, a gente não tem muito o que ser feito, né, então havia se estudado ali uma parada do frigorífico de suínos, né, que está em avaliação ali, então a gente vem trabalhando com esses pontos, né, e são esses pontos que a gente tem ali trabalhado nesse sentido, né, a gente vê um avanço aí, a gente espera que para o ano que vem a gente não precise passar por esses pontos, né? Isso não é desde o ano passado para cá, né? Isso é histórico, né? Ali o ano passado para cá, como você comentou, Ed, teve só uma deliberação que trouxe uma obrigação, mas o histórico do Ribeirão, ele é não do ano passado, né? Ele é um histórico um pouquinho mais antigo e a gente vê essa necessidade aí de estar contribuindo de uma forma um pouco mais positiva, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente vem se desdobrando aqui da maneira que tem e a gente também vai continuar aí, não só nesse período de estiagem, né? Porque para a gente é interessante também em outros períodos, a gente, por exemplo, o reuso, para vocês terem uma ideia, a chuva também não contribui, assim, ela contribui com a quantidade de água, mas ela dificulta muitas outras coisas quando a gente fala de captação superficial, né? Então, essa questão do reuso aí, ela não vai entrar só para tratar um período seco ou alguma coisa nesse sentido, né? Ela vai desafogar a gente em muitas outras coisas aqui, e a gente entende aí que a companhia, ela vem olhando com outros olhos para essas questões, né? Então a gente vem ganhando força aí, e se Deus quiser, a gente vai conseguir atender aí tudo belezinha, conforme a gente vem prevendo e vem discutindo, tá? Então, assim, não apresentei nada, acho que na outra reunião a gente até apresentou, não trouxe nenhum material aqui, mas trazendo para vocês, só reiterando aquilo que a gente já vem discutindo ali, sempre em conjunto com todos. Uma coisa que às vezes até comentei lá no outro dia que a gente pode trazer aqui, é que a gente vem ali seguindo algumas paradas que a gente tinha planejado de captação, né? Então a gente vem conseguindo aí atender isso, né? Era uma meta ali, o Nilo também está aqui comigo, então a gente, acho que o Felipe, não sei se aqui que comentaria, mas hoje quem representantes da BRF somos eu e o Nilo, né? Então a gente está aqui em conjunto, então a gente vem trabalhando com essas paradas aí também de captação, né? Então tudo que a gente pode fazer aqui enquanto unidade produtiva, digamos assim, a gente vem fazendo, tá? E vamos torcer aí para as coisas melhorarem, para a gente conseguir avançar, não melhorar lá só em termos de vazão, mas para a gente conseguir avançar internamente com esses temas que a gente sabe que é de grande importância aqui, tá bom? Obrigado. Se alguém tiver algum Perfeito. ponto, por favor. Perfeito, Rolander. Obrigado pela sua apresentação, suas informações. Você falou dessas paradas aí, tem alguma coisa programada, caso... Porque, assim, acredito que se a gente for seguir o panorama do ano passado, né, a chuva aconteceu só no final lá de setembro, né? E, ou seja, a gente tem pelo menos mais um mês aí, mais ou menos, de período crítico. A criticidade tende até a aumentar cada vez mais, podendo talvez até chegar no nível 2, né, de restrição. E isso é muito grave, né? A gente tem uma deliberação e ela não ser cumprida, né? Pode implicar em sanções para todos os lados. Vocês têm alguma coisa, uma carta na manga, né? Uma possibilidade ali de fazer essas programações, essas paradas programadas aí para vocês? Ou é só o que foi cogitado, só o que foi levantado mesmo? Está em análise ainda? Não, na verdade, a gente vem trabalhando com essas possibilidades, né? Então, assim, isso, né, é uma coisa que é discutida ali, por exemplo, nas reuniões de produtividade, né? Então, ali, dentre paradas, tem paradas de sábado, por exemplo, que são paradas programadas que, se a gente tiver dentro aqui dos estados de restrição, a gente vai ter que suspender, né? Porque a gente, de fato, não vai ter água para estar trabalhando nesses dias. Então, assim, são esses pontos que a gente vem trabalhando e durante a semana também, né? A gente, às vezes, parar um sábado, economizar ali durante a semana. Então, isso que a gente vem tratando aqui internamente, digamos assim, nas nossas reuniões, né? Então, não é que a gente tem essas possibilidades, não assim, a gente vem estudando elas no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai ter que esperar de fato acontecer. A gente sabe que, por exemplo, ano passado foi chover ali só na segunda quinzena de outubro, né? A primeira chuva ali foi só na segunda quinzena, mas a gente vem trabalhando com essas possibilidades aí. O sábado, a semana, para uma linha, suspende outra linha, para que a gente consiga ali ir trabalhando com aquilo que a gente tem disponível mesmo, tá? Não, perfeito, perfeito. É importante que todos aí se reúnam,
né, com seus entes aí das suas empresas e coloquem essas possibilidades na mesa, né, porque de fato a gente vai atingir o nível de restrição 1, né, e o que deve ser feito, pelo menos o que está na deliberação, é uma restrição no uso, né, infelizmente. É, José Neto, sim, José. sugeriria, né, agora já pensando após a reunião, cada um está fazendo seu posicionamento, talvez até a gente apresentar aí para o comitê nos próximos dias, né, gráficos demonstrando alguma evolução nesse sentido, né, para, de fato, haver um comprometimento de todos, né. Perfeito, eu vou conversar com o Reginaldo. Tem alguma reunião prevista para as próximas semanas, Fabrício, Felipe? Acho que não, né? Na agenda tinha para agosto, né? Mas aí estava no Incob, né? Foi bem na semana do Incob, eu acho, uma semana antes. Uhum. Mas não foi reagendada. Porque talvez a gente possa... Eu não estou sabendo, porque eu estou à distância. O Felipe tem mais informações. Qualquer coisa a gente marca uma extraordinária. Sim. Eu levantei a mão aí só para fazer um questionamento, até para o Rovânder, e também, às vezes, se o Josmar conseguir responder isso também. Rovânder, por exemplo, numa situação crítica dessa, em que vocês se propusessem uma parada de linha. Uma parada de linha dessa implicaria em mais ou menos quantos funcionários retornados para suas casas num período de 24 horas, digamos assim, 5 mil, 10 mil funcionários, quantos funcionários parariam? Só para que nós possamos fazer algumas contas aqui. Porque eles param, tudo bem, para a captação para a captação da empresa, só que essa população vai para dentro do município. E lá dentro do município ele vai consumir como um munícipe. Então, inevitavelmente, talvez isso apenas transfira o consumo de água de um local para o outro, o que não daria muita coisa. Mas se o Rovânder puder responder, eu ficaria grato. Eu vou pedir uma ajudinha aqui pro Nilo, tá? Ô, José, o Nilo tem esses números aí um pouquinho mais de bate-pronto para vocês. Nilo, por favor. Boa tarde, estão me ouvindo? Tá. Sim. Depende, José, depende um pouco de qual linha a gente para. Então, a gente comentou de dar uma parada nos suínos. Os suínos, estamos falando em torno de 2.000 a 2.200 pessoas. Então, se eu tiver que parar o abate de suínos, isso implicaria em 2.000 a 2.200 pessoas, tá? Por dia. Se eu tiver que parar o aves, né, que se a gente tiver que parar o frigorífico de aves, é em torno de 3.500 a 3.800 pessoas. Num total, hoje, na BRF, a gente trabalha com em torno de 7.800 pessoas no total geral, tá? Só para ter uma ideia ali. Então depende muito Então, uma parada seria aí, quando muito, 4.000, né? Quando muito, em torno de 3.800, 4.000 pessoas. Ok. E isso a gente, convertendo para... Vamos colocar 3,14 pessoas morando numa residência. Daria em torno de 700 unidades consumidoras. 700... Por baixo seria mais ou menos algo em torno de 420 mil litros que seria transferido para o município, que o município teria que ter a mais de produção para esse pessoal ficar em casa em um determinado momento. Então, assim, daria para a gente ter uma lógica desse cálculo mais ou menos. Pode falar. Só complementando aí, Zé Neto, eu fiz a mesma conta que você, só que eu coloquei em litros por segundo, deu mais ou menos 7 litros por segundo, né? Essa saída do pessoal da empresa para casa, né? Aí eu coloquei um volume cheio aqui. Então, eu creio que, assim, proporcionalmente não aumentaria, né? Pessoa parando, no caso, a BRF parando,
e demandando, o indivíduo em casa demandando cerca de 7 litros por segundo. Com a parada da BRF, desculpa eu falar assim, né, Ronda e Nilo, com a parada, porque às vezes eu trato, como estou à distância, né, de vocês, não sou do processo, às vezes fica ruim falar dessa forma, né, diretamente assim, quando se parar, né, vai produzir esse efeito, mas assim, tentando amadurecer também na fala, né. A parada da BRF compensaria, né, a ida para casa. Eu entendi a sua relação, né? Mas seria muito pouco o indivíduo estando em casa, né? E, assim, isso pensando no Rio, né? Lá no Rio. Claro que os prejuízos são imensos, imensos. Josmar, essa mesma possibilidade para comigo não existem paradas de linha, né? Não existem Não, José, possibilidades aqui de paradas de linha. a particularidade do processo é um pouco diferente, né? Não é abate, não tem processo de higienização final de semana, ela roda 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Então, a gente tem aí parada programada aí só para dezembro, né? Que é uma parada anual que a gente chama de manutenção de fábrica. Até cogitamos, talvez, de mudar essa data, mas tem algumas implicações em termos de recebimento de safra ou pós-safra de uso desse produto para dar condição de receber outra safra. Então, tem umas situações aí que trazem algumas implicações. Não descartamos no futuro de tentar mudar essa data, talvez trazê-lo, pelo menos uma das fábricas, para o período mais crítico. O que temos, talvez, algumas possibilidades é algumas fábricas, tipo, a exemplo, fábrica de ração, que já tem situações que já não trabalham no domingo, né? Então, a particularidade é um pouco diferente. É claro que se a gente fosse olhar o impacto de pessoas para ir para casa, hoje o grande consumidor, em termos de volume de água, está no esmagamento, que são as duas fábricas de esmagamento de soja. E são fábricas bastante automatizadas e, diferentemente de abate, o volume de pessoas é bem inferior. A gente diria que gira em torno de 300 pessoas. Então, não impactaria tanto em consumo, né? Mas, é claro, para comigo fica muito difícil pensar em qualquer parada nesse momento. Seguindo essa fala, aí eu até recomendaria não, assim, uma ideia que se daria à BRF, por exemplo, uma parada dessa, por exemplo, se programa uma parada dessa para o final de semana, talvez impacte até mais o consumo dentro do município do que se programar essa parada, como eles haviam dito, por exemplo, no meio da semana, que acaba sendo distribuído, porque realmente nós observamos claramente aqui que o aumento no consumo entre a sexta-feira à noite e a segunda-feira de madrugada aumenta em 30%, 40%, às vezes até 50%. Se a BRF concilia essa parada exatamente no final de semana, talvez impacte mais ainda o consumo. Então, talvez, nesse momento de levar a proposta para a BRF, se propuserem mesmo a tal, se precisar chegar, que eu espero piamente que isso não aconteça, é que talvez jogue isso para o meio de semana, alguma coisa assim. O Nilo pode até contribuir muito, muito melhor com isso. A gente comentou aqui, né, que a questão de realizar a parada seria o último caso, em caso extremo, né? Então, a gente sabe, como já foi falado inúmeras vezes, nossa cadeia é viva, então o animal está lá, tem a data certa dele vir para o abate, tem um peso correto que tem que abater, então se envolve muito mais coisa. A questão de parar a fábrica seria realmente o último caso, né, que a gente tem. O que a gente está prevendo no caso necessite aí dos 25% de restrição? A gente tem 2 lagoas hoje que a gente usa elas como um pulmão, né? Então a gente restringe os 25%, eu vou consumindo essa lagoa durante a semana, aí eu paro o final de semana de abate e recupero esse pulmão no final de semana. Então, essa é a estratégia que a gente está de imediato, que a gente, no primeiro momento, vai seguir. Porque caso a gente seja preciso de realmente parar o frigorífico, independente de qualquer que seja, o impacto na cadeia ela é muito grande, né? E muito dinheiro envolvido. Então, a gente comentou aqui que é uma possibilidade. Talvez sim, né? Só que tem que ser em último caso mesmo, quando não tiver mais nenhuma possibilidade, tá? A questão ali, de repente, da gente
inverter, né? A gente pararia talvez no meio de semana e trabalharia no final. Tem todo o sindicato que precisa ser envolvido, isso tem que ser acordado, né? Troca de dias, então tem todo um trabalho que precisa ser feito aí junto para que isso realmente, caso necessite, venha acontecer, né? Então a gente precisa envolver o sindicato e ver se ele concorda com essa troca, né? Tudo isso. Não, perfeito, perfeito. Acho que a gente pode, eu vou solicitar o Reginaldo, né, para a gente fazer uma reunião extraordinária do CBH. Acho que pode ser aí dentro desses 10 dias, né? Ou talvez 7, não sei, o que vocês sugerirem, para que aí a gente apresente, vocês apresentem essas informações ali mais sólido mesmo, ó. A primeira opção é isso, a segunda opção é essa, a terceira opção é essa, é isso que a gente vai fazer, né? Sendo a reunião aí dentro de 10 dias, a gente vai estar realmente aí mais do que na boca, né? O Fabrício falou que é na boca ali da mudança de restrição, agora a gente vai, daqui 10 dias vai estar bem, talvez até na transição. Então, a minha sugestão é que a gente faça isso, né? Pelo menos, Deixa eu sim. fazer uma pergunta que até pode ser que me façam dentro comigo. Cada empresa ou cada consumidor tem um volume outorgado. Quando a gente fala, vamos partir do princípio que chegue à restrição mesmo e comece a falar em percentuais. Esse percentual será sobre o volume outorgado? Exatamente, Fabrício. exatamente. É o que está autorizado, né? No caso da Comigo, 22,22 litros segundo, né? Convertendo isso aí no dia, tenho cerca de 1.900 metros cúbicos, né? Por dia, mais ou menos. Então, os 25% é em cima disso, né? Essa redução aí para 1.425, no caso da Comigo, né? Específico. Então, é sempre em cima do volume outorgado. Então, até faço um pedido, né? De manter atualizados. Às vezes, até colocando aqui mesmo, no nosso grupo de acompanhamento, quando isso ocorrer, né? Essas informações, né, do volume, o volume outorgado, né, X, né, e a redução, as medidas que a empresa está tomando é Y, né, assim, para melhorarmos a nossa comunicação e também entendermos o que cada um está fazendo e também naquela questão da SEMAD, né, a SEMAD vai estar cobrando, como que ela vai monitorar, né, os 25% de redução, como, né, porque às vezes pode ser uma pergunta nossa aqui como GT, como que a SEMAD vai monitorar isso, né? Então, cada um tendo organizado essas informações vai ser útil para todos, né? Durante o enfrentamento e também posterior, para entendermos como que podemos melhorar em tudo, né? Todas as questões. Mais isso. Ótimo. Acho importante também a gente envolver a prefeitura, né? Porque a SEMAD distante, lá em Goiânia, né? Mais de 200 quilômetros, não vai conseguir ter uma presença muito forte, né? Aqui dentro da nossa área. E por isso a prefeitura, né? Ela deve, né, junto à SEMA lá, ter as suas ações. Teve algum representante da prefeitura aqui? O José Neto está representando a MAI, né? Não, eu sou representante do município. Do município, né? Eu sou, sim. E isso vai ser levado a Aline do meio ambiente também está aqui, mas de qualquer forma eu até depois vou pegar com a secretaria talvez a cópia dessa reunião e daí apresentar para eles. Mas basicamente o que nós estamos conversando aqui vai ser levado à prefeitura. Não, perfeito. Edio, Até eu por... queria... Sim. Desculpa por interrupção. Assim, né, o Zé Neto está representando a prefeitura e dentro de algumas atribuições a diversas entidades, eu gostaria só de um esclarecimento, Zé Neto, referente àquela questão do uso, na deliberação do nosso, tem um indicativo para a prefeitura, agora falei o nome aqui, para o uso racional, ou seja, seria uma legislação dentro do município que organizasse, que, né, desse diretrizes à população de como poderia ser o uso da água potável, né? E daí se isso avançou em algum aspecto, né?
dentro do município, se tem algo... O Carlos até citou isso na última apresentação, mas é só chamando a atenção para esse ponto novamente, né? Não sei se... Fabrício, boa intervenção essa que você fez. Sim, isso tem que ser desenvolvido no formato de um NED, um núcleo de educação ambiental, para facilitar e conscientizar essa população. E aqui, como membro do município, eu faço um apelo, tanto ao Rovander e ao Josmar, se pudessem começar esse processo de conscientização dentro das próprias empresas, porque eles, dentro da empresa, eles conseguem atingir um número de colaboradores e atingir um número de pessoas em um espaço menor e com uma efetividade talvez muito maior que o próprio município, porque ele consegue restringir. Mas, sim, esse trabalho precisa ser feito. Talvez eu, desculpa, Zé Neto, muito claro, porque também teria no caráter de regramento normativo, né? Uma legislação do município, ou seja, assim, além de orientar, né? Porque a gente gosta muito da palavra, de orientar a população, mas também fiscalizá-lo, né? Então, seria uma atribuição do município de estar fiscalizando esses usos errados. Nesse momento, por eu não estar na Secretaria de Meio Ambiente, eu não sei dizer se hoje a Secretaria de Meio Ambiente tem algo nesse sentido. A agência reguladora do município ainda não desenvolveu isso, porém, nós temos uma previsão de desenvolvimento de um núcleo de educação ambiental, e sim, poderia caber a ela isso, mas até o momento, da nossa parte, ainda projetado para o futuro. E da SEMA, eu, infelizmente, ainda não posso responder por isso. Tá? A Aline está aqui, se ela tiver alguma posição com relação à SEMA, eu acho que seria interessante ela se posicionar. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Tá me ouvindo? Então, boa tarde. Eu estou de licença maternidade, eu retorno agora dia 1º. Eu estive lá conversando com o Rafael essa semana para ver quais seriam os pontos que a gente ia atuar da agora para frente. Comentei sobre o Comitê de Bacias, comentei sobre a situação de regularizar as outorgas dos produtores rurais, que era um compromisso da secretaria fazer esse trabalho junto com a associação, né? E aí ficou da gente, agora, dia 1º, entrar nesse respaldo e essa situação dessa restrição, a gente falar sobre esse assunto. Aí comentei com ele, a gente já começou na situação de escassez hídrica. Falei para ele, mandei o link dessa reunião, falei, se você tiver interesse em participar, porque da agora para frente, até chover, a gente vai começar a ter problemas, tanto para os produtores rurais e como para as nossas indústrias e o abastecimento humano. Aí foi o que ele me falou, na hora que você retornar, a gente vai sentar, então, e ver o que é os pontos mais fortes. Sobre a questão das outorgas, os produtores estão o tempo todo resistentes a se regularizarem, né? Então, vai chegar o prazo que o OG deu junto à documentação que ele mandou, até 23 de setembro. Até lá, não conseguiu, aí a gente vai começar a ter que notificar os produtores rurais. Nós estamos nesse ponto. É isso que até agora eu estou sabendo. Então, aí agora eu retornando, na próxima reunião nossa, eu já tenho que ter algum ponto disso aí. Se é eu que vou continuar à frente dos produtores de água, ou se ele vai colocar uma outra pessoa, entendeu? Porque esse trabalho, ele é árduo, ele é de campo, ele tem que ir nas propriedades, ele tem que pegar o ponto de localização aonde é a captação de água direta, aonde é os regos da água, tem que fazer uma outorga em conjunto, né? Da onde sai a nascente e os demais que usam aquele rego da água. Então, não está sendo fácil. É isso. Eu tenho um questionamento, Aline, a questão do prazo que você falou, 23 de setembro. Você falou do OG, mas ele foi feito pela gerência de outorga, né? Da SEMAD. Isso, Aí ela mandou uma notificação para a SEMA, sim. Para a SEMA notificar os produtores que, no caso, as duas associações, que eles tinham que se regularizar até a data de 23 de setembro. Entendi. Então, porque a partir daí,
Hoje, quando se entra no sistema, vai fazer uma outorga, lá já gera que é uma bacia crítica. A do Laje, o marimbondo, o abóbora e o riverdinho. Então, essas outorgas, elas, hora que entra nessa situação de crítica, ela fica paralisada. Por quê? O pessoal da outorga está esperando os produtores entrarem no sistema, porque como foi resguardado para eles os 86 litros no caso do abóbora e os 26 litros no caso do laje. E o riverdinho a gente já saiu com a deliberação pronta, que foi o caso dos pivôs até a captação da Saneago, né? Então, o riverdinho hoje eles já conseguem dar andamento em outras outorgas aí. Agora, o abóbora, marimbondo e laje chega nesse ponto, hora que fala bacia. Aí coloca o ponto lá de localização, já sai bacia crítica. Aí, naquele momento, ficou paralisado. E aí, o pessoal da outorga aí fica esperando que a gente insira todos, eles confiram esses pontos, que aí eles vão pegar um mapa, vai ver onde está localizado todo mundo, vai ver que todo mundo entrou no sistema, aí daí que eles vão começar a ver se tem espaço para outros produtores que seria acima de 1 litro por segundo, que era a proposta anterior, a apresentarem projetos, né? Porque o nosso foco aqui seria o uso insignificante. Então, quem tem interesse em projetos e alguma coisa, só vai ser analisado depois que esses usos insignificantes estiverem lá atestados, né? É isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Perfeito, Aline. Acho que ninguém mais tem nenhum questionamento, mas é importante, Aline, então, você tendo essa reunião com o Rafael, né, se puder nos informar, lá no grupo mesmo, né, ele já vai adiantando algumas coisas, porque realmente a gente precisa da ação também do município, né, dos servidores daqui que estão mais presentes, somente, né, fazendo uma fiscalização, principalmente uma conscientização lá com os usuários, né? Porque você mesmo tem muito mais experiência do que a gente aqui, né? E sabe quanto que é complexo aquela situação da bacia do Abóboras, né? Tem muitos usuários, variados tipos de usos, alguns usos de menor quantidade, outros de maior, então precisamos da ação de todo mundo. Então, você tendo essa reunião com o Rafael, você passa as informações para a gente, por favor. Alguém da Saneago quer se manifestar também? Só faltou a Saneago, né? Ou acho que não tem. Tava mais cedo, tinha alguém da Saneago, acho que agora não tem mais. A A Catiúcia estava. estava, mas parece que ela não estava. Mas parece que ela não está. Tá. Então, pessoal, acho que era isso, né? O motivo da reunião era justamente para a gente ter esse contato inicial e emergencial, né? Apresentando a situação para vocês, já dando ali um pontapé inicial para a gente acelerar o passo, né? Quanto às ações. E aí a minha sugestão é que dentro ali de 7 a 10 dias a gente faça uma nova reunião. Aí a gente tem que ver, né? Se a gente reúne aqui, né, no GTA ou se reúne já na plenária do CBH. O que vocês sugerem? Né? Na plenária a gente já tem um público mais amplo, né? Já tem a presença do Reginaldo, a gente já tem uma possibilidade de abordar mais outros assuntos também. Ou nós nos reunimos aqui, né? Também, outra possibilidade. Bom, eu não estou com minha opinião formada, mas completamente formada, Ed, mas assim, seria interessante chamar a reunião extraordinária do CBH caso tivesse, né, algo a deliberar, né? É minha opinião, né? Portanto, eu creio que, assim, se for para atingir mais pessoas, talvez pedindo um apoio à diretoria para que a reunião do GTA podemos fazer uma reunião do GTA, né, pedindo o apoio da diretoria para torná-la mais ampla, né, no sentido de tentar atingir não só os membros aqui, mas talvez o próprio plenário, né. Assim, é só
por uma questão de não chamar o plenário no sentido de não ter algo a deliberar, né? Não sei, mas aí eu tenho que conversar aqui dentro também com o pessoal para ver as opiniões. Minha opinião também. Porque, desculpa, justificando de novo, assim como o momento já é bem complexo, para tentar provocar outras instituições, né? No sentido de tanto conscientizar, mostrar, e às vezes nós aqui do GTA também, não sei, aí eu estava até pensando nos encaminhamentos aqui, de que poderíamos fazer para o CBH tomar pé, seria essas cobranças, né, ao município, isso que o Zé Neto fará, né, ao pessoal superior a ele, a Aline fará, que o CBH poderia novamente, né, dar essa cutucada, né, através de, sei lá, documentos, ofícios e cobrando de novo, né. É a minha sugestão além da reunião, de encaminhar isso, né, o CBH, o GTA, acionar a diretoria para que ela pegue esses pontos, né? Também que acione a própria SEMAD, né? Eu tinha justificado para o Edio há uns dias atrás, né, que nós somos um setor aqui da SEMAD, né, e às vezes a gente tem que repassar também as informações, mas nem tudo é ouvido. Então, se tiver um documento do ofício, ou um documento do comitê, isso ganha mais força. Aí a gente empurra isso melhor, né, para que isso fique mais forte. Mas, assim, essa situação do abóbora já está todo no planejamento lá e tenderá a ocorrer. Só esclarecendo esse ponto também. Certinho, Fabrício. Assim, quanto à questão dos ofícios, eu sinceramente não sei se flui muito bem, porque a É gente efetivo, né? mandou um ofício, um ofício para cada uma das entidades, já tem mais ou menos 40 dias, 2 meses já, né? E aí eu até solicitei o Reginaldo, ele não me respondeu também, e não sei se ele foi respondido nos ofícios, né? Porque eu peguei o ofício, fiz, encaminhei para ele e ele repassou para as entidades. Não sei se as entidades responderam ele, né, com as solicitações pedidas lá. Então, assim, ofício, apesar de ser um negócio formal necessário, mas às vezes demora a ser respondido quando é respondido, né? Então, é uma opção, né? Só que, dada a extrema urgência aqui também, a gente pode, né, não ficar só por conta do ofício, a gente tem que fazer essas reuniões aqui também. Sim, concordo. E aí eu concordo contigo, Fabrício. A gente pode simplesmente então utilizar o GTA, né? Porque se a gente levar para a plenária, vai ser basicamente a mesma coisa do que a gente está discutindo aqui, né? Se não tiver nenhuma votação, não tiver nenhuma tratativa mais a ser votada, por exemplo, né? Então, por mim, pode ser uma nova reunião do GTA dentro aí de uma semana ou no máximo 10 dias para a gente apresentar as evoluções, né? As evoluções no que a gente discutiu aqui hoje. Perfeito, perfeito. De acordo. Podemos até ver a data aí no calendário. Pode ser assim? Aí vocês querem o quê? 7 dias, 10 dias? Pela prospecção do Fabrício e pelo que a gente tem observado, eu acho que entre os dias 14 e 15, daqui a 2 semanas. De fato, daqui 15 dias, provavelmente já tem a vazão abaixo de 790. É certeza. Ou muito próximo da certeza. Minha sugestão na terça, né? Antes do feriado, né? Quarta é feriado, depois talvez fique meio corrido. Talvez Daqui aqui uma semana, né? olhar como que vai Dia 6? estar a situação. Por mim pode ser dia 6, tranquilo. Perfeito. Pode ser também. Então, perfeito. Daqui uma semana, né? Uma semana, às 14 horas, depois eu peço ali o Felipe fazer gerar o link, né? Marcar, e aí a gente peço a vocês que já tragam, né? Converse aí com seus diretores, né? Com a galera toda aí responsável, e a gente já traga
ações mais maduras, né? Porque realmente vai ser necessário agir de alguma forma, né? Então, a gente tem que, né, pelo menos, se mostrar ativo aqui nesse momento, tá? Mesmo que um pouco tardiamente, né? Mas ainda há tempo. Essa é a minha sugestão. Se vocês concordarem, a gente fica dessa forma. Ok. Alguém, o Galaxy A03 levantou a mão, que eu não sei quem. Por mim, ok também. É o Kleiner. Ô, Cléber, Boa tarde. O boa Ed, tarde. Nem sabia que era você. é porque eu troquei o telefone, esqueci de botar o número aí. Eu quero parabenizar todo mundo aí. Eu sei que está todo mundo se esforçando para que a gente possa atender tudo e todos, né? Mas no meu caso, eu represento 30 entidades da sociedade civil, algumas empresas. Eu acredito que o poder público, você como coordenador, a gente poderia marcar uma reunião com a plenária, com essas 30 entidades, para que a gente possamos juntos fazer aí um trabalho em conjunto, para que a gente possa atingir em massa, não só as duas indústrias que fazem a captação aí da água, mas também as demais que estão aí oferecendo um emprego para a população, que são os usuários diretamente do abóbora, e a gente poder sensibilizar as demais empresas que estão lá, né, no CODERV e as entidades que são diretamente atingidas aí, como, por exemplo, eu que represento as associações de moradores, terei que convocar o CONDEC para que a gente traga esses 40 presidentes de bairros para que a gente possa disseminar a forma adequada de como a gente chegar ao usuário sem alarmá-los sobre o tamanho e gravidade que nós estamos passando aí. Eu queria ver se teria possibilidade, o senhor como coordenador e vice-presidente do comitê, a gente poder sentar com o Luiz Carlos Sintra e a gente poder marcar essa data antes do dia 6, para que a gente possa ouvir essa camada da sociedade e a gente obter maiores ajuda por parte deles para que a gente possa fazer um plano de como levar essa informação à população. Perfeito, Kleiner, perfeito, adorei a ideia. Eu acho de extrema importância, e eu peço até o Fabrício para me ajudar aí nas informações, né? Aí eu e o Fabrício, a gente, né, desde que o Fabrício concorde, tenha na agenda dele, né, a gente fazer essa apresentação aí no CODERV. Aí, Kleiner, só você articular aí para fazer um meio de campo aí com uma reunião, tá? Veja qual é a data que eles têm aí antes do dia 6, me comuniquem para ver se eu tenho, né, a agenda certinha, o Fabrício também, e aí a gente faz essa mesma apresentação aqui para eles. Inclusive, eu tinha até Fabrício? passado o link para ele poder participar aí da reunião, ele não entrou, porque eu queria que ele participasse diretamente, até mesmo para ele poder, ele mesmo, né, convidar vocês, mas eu vi que ele não está presente, e amanhã eu estarei reunido com ele, eu já estaria levando essa informação para que ele possa reunir com todo o plenário e para nos ouvir e a gente trocar esse feedback. Perfeito. Totalmente disponível aí, Ed. Opa, beleza. Falei em nome do Fabrício, mas nem sei como que tá o tempo dele. Mas a gente precisa expandir, né, como ação do CBH mesmo, né? Uma responsabilidade nossa de comunicar a todos, de falar mais abertamente. Mas aí, como você é um comunicador muito melhor que eu, né, eu lhe dou o suporte. Um ajudando o outro aqui. Então, Kleiner, por favor, veja lá, faz esse meio de campo para a gente, tá? Conversa lá com o Ricardo Sintra, né? Conversa com ele lá e tenta achar uma agenda aí certinho e fala comigo. Aí eu vejo com o Fabrício também. Ok, eu vou passar para ele e te dou um feedback. Beleza, perfeito. E quanto a gente aqui do GTA, acho que dentro de uma semana, né, dia 6, a gente faz uma nova reunião. Pode ser? Perfeito. Então, tá bom, por mim, a gente finaliza. Josmar, acho que está desligado. Está desligado. Essa apresentação dos gráficos vocês passaram hoje, vocês vão estar disponibilizando para nós, né, para a gente facilitar aqui as nossas ações internas aqui? Bom, manda para nós. O Zeneto é que pôs aí informações novas, as minhas são aquelas mesmas, Josmar, que eu sempre utilizei.
É aquela que tá no link lá, mas eu compartilho sim, sem problemas. Né? Ok. Manda lá no grupo pra gente, Fabrício, por favor. Uhum. Esse PDF aí que você mandou. Joia. Bom, cheguei até aqui agora no trabalho. Beleza, pessoal? Então é isso. E, Agradecer gente, a participação. Até a Joia. próxima. um abraço para vocês. Tchau. Até mais, Valeu, gente. muito Tchau, obrigado. tchau.